Vamos? Sim. Olá, muito bem-vindos aqui ao nosso podcast bonito para caramba. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial. Estás boa? Tá Ana lá, Rita bem. Oliveira. Exatamente. Viste como é que eu te criei? Hã? 3 nomes. E hoje vamos falar sobre o ambiente, sobre como é que nós estamos, o nosso planeta, e essas coisas todas assim que assustam as pessoas para caramba. E eu gostava de saber se elas têm razão para estarem assustadas ou não. Antes disso, só para relembrar as pessoas que nós mudamos os links para poderem seguir aqui o podcast. Os novos links estão todos aqui na descrição deste episódio. E a partir deste episódio será o último a ser publicado aqui. Portanto, vão aqui aos links e sigam nos novos sítios, ok? Ana Rita, para começar, tu és engenheira do ambiente, Sim. certo? Explica aqui às pessoas como é, que não sabem o que é que uma engenheira do ambiente faz. Por norma, acontece quando eu digo às pessoas que eu tirei engenharia do ambiente. A resposta é sempre, vais trabalhar no lixo. É verdade, nós trabalhamos com lixo, os resíduos, mas não só. A engenharia do ambiente é vasta e pode abranger de solos, água, ar, que muita gente passa às vezes ao lado. O ar, não é nada interessante e o ar é dos temas mais interessantes para mim, pessoalmente. Os resíduos é o Porque mais há vasto. aquele mito que, sei lá, as pessoas precisam de oxigênio para sobreviver, Sim, não o é? ar, o ar De está repente bom. exato. Principalmente aqui nos Açores, nosso ar é puro. E a situação não é bem assim tão pura e tão linear como as pessoas querem acreditar e creem que há. Há muitos problemas e hoje em dia cada vez mais tem sido maior ênfase na parte do ar. Aqui nos Açores? Sim, É? nos Açores e a nível global. Sim, sim, sim. O ar era muito deixado de parte, era tido mais em conta sempre os resíduos, e hoje em dia fala-se muito, e é um grande problema, principalmente os plásticos, mas o ar era muito deixado de parte, e hoje em dia tem-se sido muitas mais publicações relativamente ao ar, principalmente a parte das partículas, Sim. que antes não tinha quase nada, e agora foi um boom fantástico relativamente a artigos sobre as partículas, principalmente no ar interior. Não sabia. A gente aqui nos Açores, depois também se põe, pronto, é tudo muito natural e a natureza e tudo, mas a própria natureza também pode poluir o ar, ou não? Estou-me a lembrar, tipo, sei lá, fumarolas. Não, mas nas furnas, Sim. as furnas, um grande problema das furnas é a emissão de radão, Exatamente. que é um elemento tóxico. E, por acaso eu vi um estudo que foi feito com ratinhos, coitados, e fizeram uma experiência de um rato aqui na cidade e o rato nas furnas. Sim. E os dois apresentaram os mesmos níveis de doença, até o das furnas acabou por morrer mais rápido que o de Ponta Delgada. E eu fiquei admirada, porque na altura eu estava ainda a estudar e a aprender muita coisa. E eu pensei que, como o centro da cidade, tantos veículos, tanto movimento, fosse muito mais poluente. E não. O problema do radão é realmente grave. E nas furnas os níveis de concentração de poluentes é elevado, o que torna... É trágico para a saúde humana, não, tanto quanto aqui em Ponta Delgada, que para mim foi algo a sério. Ou seja, a poluição, entre aspas, não estamos a falar de níveis de Nova Iorque, mas a poluição das furnas, digamos, a poluição natural das furnas é a mesma do que a poluição... Antropogénica aqui na Ponta Delgada. Que giro. Que giro? Sim, Não é giro? mas eu tive a mesma reação. Sim, Disse, sim. que engraçado. Depois, não é engraçado, é mau isso acontecer. Foi ainda pior para o rato. Sim, O tadinho. rato é que tadinho. Mas Sim, pronto, acontece e foi uma forma de nós percebermos. Já agora, para quem teve o radão, é o quê? É um elemento radioativo que vem naturalmente das nossas caldeiras. Também tem aqui zonas, parte agrícola, também tem problemas às vezes com radão. É? Sim. Nós temos às vezes alguns problemas, não só de radão, mas nós somos, por incrível que pareça, os Açores são o pior sítio relativamente a emissões de metano. Metano, sim. Por causa das vacas. Exatamente. Sim. É algo que eu fiquei, que também quando eu soube disse, sério? As nossas vaquinhas. É mesmo das vacas. E essa situação das vacas tem sido muito polémica, tem-se falado muito nisso. Agora, depois essas coisas geralmente são por modas. Agora, há pouco tempo teve na moda as vacas e tal. Explica aí, também na carta aqui a fugir, às vezes és da área, mas podes não dominar todos os temas.
Mas essa situação das vacas é tão grave, é tão polémica, porquê? As vacas dão fofocas, a gente sabe. Mas porquê é que isso é mau? O metano é um dos grandes causadores do efeito de estufa. Sim. Então, estamos sempre a monitorizar fontes que forneçam CH4 para nós conseguirmos reduzir as suas emissões. O problema é que há um processo natural, nós não conseguimos eliminar, coitadinha das vacas, não vão acabar com as vacas, a gente precisa. Sim. O que se podia fazer e que há cá, por exemplo, é para os porcos. Eles recolhem o excremento dos porcos e produzem eletricidade. Eu acho que é na Feijão, não tenho bem certeza. Eu sei que há um local que eles faziam isso. Na altura que eu estava na escola, foi feita uma visita de estudo, eles utilizavam para produzir eletricidade. E é o que acontece às vezes nos aterros, sempre que há CH4, cá eles queimam para libertar CO2 e água, menos poluente para a atmosfera. Mas eu sei que no continente eles têm motores e transformam em eletricidade. A potência que é o CH4 é um grande impulsionador das alterações climáticas. É um grande problema hoje em dia. E nós queremos reduzir a nossa camada de ozono rapidamente. Sim. Como é que estão as coisas a nível mundial? A situação é tão preocupante como toda a gente diz. A gente ainda está um bocadinho à vontade. Não, é realmente preocupante. Penso eu, corrijo-me se eu estiver a dizer uma asneira, nesse momento acho que os maiores poluentes acabam por ser também um bocado aqueles países em desenvolvimento, não é? Tipo Índias, Chinas e coisas assim, Sim. a nível mundial. Porque também tem a ver com os problemas socioeconómicos. Pois. O ambiente, eles estão muito interligados e aqueles países não têm condições para fazer tratamentos. Um dos problemas muito nesses países é a parte do plástico. A Índia recolhe o seu plástico e despeja diretamente no rio, que vai depois acabar no mar. E isto é altamente tóxico para as nossas águas. Depois tem países como nas Filipinas, que também as pessoas... é drástico, mas as pessoas vivem de recolher resíduos que sejam recicláveis para conseguir algum dinheiro. Porque a pobreza é tão grande que eles não têm emprego. Então vivem ao redor de um rio que nós olhamos e não vemos água, é só resíduos e resíduos. E eles vivem de recolher aquilo para viver minimamente. Chega até ao ponto de uma situação de uma criança em que o quarto dele era simplesmente um sofá e uma botija de oxigênio. Não havia dinheiro para mais nada. E ele tinha que diariamente recolher os resíduos para viver. E chegou ao ponto de as pessoas pensarem, ainda bem que eu punho os resíduos, senão como é que eles iam sobreviver? Exato. É o ponto em que nós chegamos. Deixa-me tirar o lixo para o rio, que é para ajudar. É o ponto em que nós chegamos mentalmente. Os países precisam de maior investimento e de mudar todo o seu sistema a chegar ao nível dos desenvolvidos, porque os desenvolvidos depois têm outros problemas. Pois, a questão aqui parece-me depois há uma questão... como é que se diz? Temos países desenvolvidos a exigir que os países em desenvolvimento façam o que eles fazem atualmente, quando os países desenvolvidos também faziam o que os países em desenvolvimento estão a fazer quando eles próprios estavam em desenvolvimento. Ou seja, dou-te um exemplo, isso é uma coisa que, por exemplo, eu sou pobre, não é? E uso calções e uma t-shirt velha. Mas depois trabalho, evoluo, ganho muito dinheiro e daqui a 20 anos eu compro um fato bom e tenho um bom fato. Nisso chegas tu, que ainda és pobre e estás de calções e de t-shirt, e eu olho para ti e exijo que tu também compres um fato, percebes? E claro, tu olhas para mim e dizes, não, tu quando começaste também andavas de calções e t-shirt e não tens dinheiro para comprar fatos. E é o mesmo que acontece com as Chinas e com as Índias, quando lhes impõem limites de emissões de carbono e coisas assim, e eles olham para os países tipo Inglaterra e Estados Unidos e dizem, não, vocês quando começaram também é assim, vocês também tiravam as vossas coisas para o rio, vocês também emitiam brutalmente o que tinham que emitir, e a solução aqui acho que passa mesmo por ajudar estes países a enriquecerem o mais depressa possível. Eu costumo dizer que o ambiente não é responsabilidade minha, tua ou dele, é uma responsabilidade nossa e nós temos que nos ajudar. Se aquele não consegue sozinho, vamos ajudar para que ele consiga evoluir e consiga melhorar. É uma coisa que temos que fazer todos juntos e todos a cooperar uns com os outros
para melhorar, porque o mundo é só esse. Não, eu gosto quando as pessoas costumam dizer vamos então ver o plano B, plano C. Não há plano B, não há plano C, há quem diga. Não há planeta B, vamos com este e vamos com o plano inicial, que é ajudar-nos uns aos outros e vamos melhorar. Para a frente é que é caminho. Tu, enquanto, eu não sei, não faço ideia, a engenharia do ambiente é um ramo novo, recente, já existe há muito tempo? Não, a engenharia do ambiente já tem, não sei ao certo, mas pelo menos 50 anos. É porque deve ser um desafio difícil, que é, nós estamos numa ilha, nós somos cada vez mais, nós estamos numa ilha em São Miguel, depois cada ilha é uma ilha, as outras ilhas todas, mas nós os açorianos vivemos em ilhas e somos cada vez mais, não é? A nossa população está a aumentar cada vez mais. Nós antigamente mandávamos o lixo para o mar, literalmente íamos com os caminhões despejar o lixo. Eu lembro perfeitamente, e eu não sou assim tão velho, não sou novo, mas também não sou assim tão velho, ali na zona de Santa Clara, os caminhões iam literalmente de recuo despejar o lixo para o mar. Obviamente que isso hoje é impraticável, hoje ninguém faz isso, mas o problema mantém-se, que é, nós estamos numa ilha, nós somos cada vez mais, nós produzimos cada vez mais lixo. Para onde é que podemos meter o lixo? O que é que fazemos com o lixo? Essa era uma das questões. A Musami já tem 2 aterros. Para quem não conhece, a Musami é o nosso ecoparque. Ok. Nossa, da Ilha de São Miguel. Já tem 2 aterros e já vai a caminho de um terceiro. A nossa ilha não vai aumentar de tamanho. Yeah. Pode acontecer, aquela ainda vai diminuir de tamanho com a erosão. Exatamente. E nós vamos chegar com menos espaço e vamos chegar a certo ponto que é só resíduos. E as pessoas, principalmente eu noto isso nos oceanos, eles têm orgulho das suas ilhas serem verdes, serem bonitas. Um dos problemas que vem de nós produzirmos muitos resíduos é que, além dos nossos, ainda temos os problemas com turismo. Nós agora temos tido um boom turístico que também acaba por trazer muitos mais resíduos para cá, muito mais consumo, tudo muito mais. Agora, a resolução passa para as pessoas irem tentar separar, passar pela reciclagem, o que muita gente não faz. E nós andamos cada vez mais a aumentar. São Miguel é das piores ilhas relativamente à sua separação de resíduos. 71% dos nossos resíduos vai parar a aterro, que é muita quantidade de resíduos. Ao contrário de outras ilhas, nós não podemos falar só dos Açores. E quando falas em aterro, isso é basicamente chegar a um sítio, despejar o lixo e enterrar o lixo. É isso, não é? Não é bem assim. Antigamente havia as lixeiras, em que se colocava diretamente o lixo. Agora os aterros já têm um certo tratamento. Já os solos são impermeabilizados para não haver logo a infiltração. Recolhe-se os chiviados, que é a água que é produzida quando chove. A água infiltra-se nos resíduos e produz aquele chiviado preto que depois é tratado. Agora também há a recolha do biogás, que cheira mal quando nós passamos no aterro, a gente cheira. Aquilo é o biogás que sai, agora eles queimam para não sair diretamente o CH4, o metano para a atmosfera. Agora há um maior tratamento, por isso é que nós agora chamamos aterros e não lixeiras. Ainda existem lixeiras, cá não, mas ainda existem, principalmente no Brasil, praticamente só lixeiras, não há aterros, não há tratamento. Pois. Nós hoje cá são aterros sanitários, que nós chamamos, cá há tratamento. Mas o lixo, o plástico, por exemplo, se não fosse parado, vai tudo para lá, não? É isso que estás a dizer? Sim. Nós agora vão tentar introduzir um tratamento mecânico ou biológico, que é para separar os resíduos, ou seja, 60% dos resíduos ia para aterro, agora vão tentar com o tratamento diminuir, vai haver a separação principalmente de vidros, de plástico, caldos, vão tentar fazer esta separação. Assim, vai uma menor quantidade para aterro, vão reduzir, talvez vai só 35% a 40% para aterro, com o tratamento mecânico. O tratamento biológico é relativamente aos nossos alimentos. Provavelmente dá para fazer compostagem. As pessoas não fazem em casa porque liberta odores e é um bocadinho chato ter aquele cheiro em casa. Então o que se vai tentar fazer com o tratamento biológico é fazer a separação dos alimentos para depois fazer uma compostagem. O que muitas empresas como a Musami, lá fora, eles costumam fazem essa compostagem e depois até vendem para quem quiser comprar um bom compostor para fertilizar os seus terrenos. E assim vai diminuir, porque a grande quantidade que nós colocávamos para a terra, e a vejo em casa, porque eu faço a separação, o nosso contentor grande quantidade é alimento, é resíduos orgânicos. Pois. Eu vi uma imagem muito engraçada
aí há uns tempos atrás, que era de alguém tentar explicar para nós podermos visualizar melhor a situação ambiental a nível mundial. E eu vi uma imagem e depois achei engraçado, mas como eu não sou perito na área, a pessoa fica sem saber se aquilo é verdade ou não. Por isso eu vou perguntar a ti. E a imagem era tipo um meme. E a imagem era assim: em cima, onde as pessoas pensam que nós estamos. E que era uma pessoa à beira de um precipício, certo? A dar um passo. E então era tipo a nossa situação ambiental. A pessoa está aqui, se ela der um passo em frente, se ela não voltar para trás imediatamente, se ela der um passo em frente, cai no precipício, não é? Ou seja, isso era representativo da nossa situação ambiental. Se a gente não voltar para trás agora, a gente destrói-se. Isso é o que as pessoas pensam que vai acontecer. Mas a realidade é que nós não estamos à beira de um precipício. Nós estamos a descer uma colina muito íngreme, sendo que nós começamos cá em cima e nós começamos a correr. Só que o que é que acontece quando tu corres numa colina? Chega a um ponto que é difícil de parar. E, portanto, mesmo que tu comeces a parar agora, só vais conseguir parar daqui a 200 metros. Estás a ver? E eu achei essa imagem engraçada. Porquê? Porque as pessoas geralmente pensam agora, tipo, eu estou à beira do precipício, não é? Mas, se eu voltar atrás, se eu parar agora, amanhã está tudo bem. Amanhã está tudo resolvido. Amanhã o ambiente está salvo. Portanto, eu posso começar amanhã. Se eu parar amanhã, terça-feira, o planeta está salvo. Mas o que se passa é que nós estamos... Já ganhamos balanço desde a Revolução Industrial, não é? Até agora. Portanto, o que as pessoas não percebem é que, mesmo que a gente decida parar agora, se por algum milagre, a nível mundial, toda a gente decidisse parar o que é que seja, mesmo que a gente parasse agora, esses efeitos só terão reflexo, só se verão daqui a muitos anos já mesmo, não é? Sim. O nosso planeta precisa de tempo para regenerar-se. Pois é isso. Por isso ele não consegue de um dia para o outro, não há mais resíduos, porque vai haver sempre resquícios daquilo que nós fazemos diariamente. Por isso o planeta ia precisar de pelo menos uns bons anos até voltar a ser o que ele era antes. Não há escapatória. Nós não podemos pensar, vou parar hoje, amanhã está bom. Não. Temos que parar hoje e continuar por uns longos anos a implementar as mesmas medidas. Para começar a ver o mínimo de resultados. Sim, sem dúvida. Vai ter que ser uma alteração drástica e ninguém está preparado para isso. Nós somos muito comodistas, estamos muito habituados com as nossas comodidades, a nossa eletricidade, tudo à nossa mão. E é um bocadinho chato nós agora olharmos e tenho que voltar à era dos meus avós. Ninguém quer voltar àquela forma de vida, ninguém quer deixar o seu comodismo de ir às compras e ter tudo à mão e voltar outra vez aos bases, ninguém quer isso. Mas teria que ser assim tão dramático? Tipo, a gente tinha que voltar e cavar terra e ter fraldas topónicas assim. Agora já voltei outra vez a ter fraldas de pano. Sim. Agora já voltaram e muita gente já utiliza. Agora exatamente. Boa sorte. Eu não queria. Eu também não. Aí está, era o comodismo, é mais fácil tirar e jogar fora, mas há fraldas de pano e eu acho que não são assim tão como antigamente, que antigamente nem havia máquinas de lavar, era preciso lavar a mão, agora pelo menos colocamos na máquina, a máquina lava tudo, é muito mais fácil, era mais fácil, botar na pia com o sabãozinho a lavar, isso era mais difícil, principalmente se tivesse mau tempo, depois não secava, isso era outra chatice, agora também já há máquinas de secar, pronto, há coisas boas. Por isso talvez não seja tão mal voltar às... Mas isso é engraçado, essa questão que tu falas é engraçada, porque às vezes nós pensamos, quando nós mudamos o comportamento, vê se isso faz sentido, quando nós mudamos o comportamento, nós estamos a alterar o comportamento direto, que achamos que é errado, mas depois existe uma série de consequências à volta que podem fazer com que a nossa mudança de comportamento até seja pior para o ambiente do que o nosso comportamento original. Exemplo... eu vou deixar de usar fraldas dessas normais e vou passar a usar fraldas de pano para não prejudicar o ambiente. Mas depois, indiretamente, para limpar a fralda de pano, eu tenho que usar uma máquina de lavar roupa e depois uma máquina de secar que vai gastar o triplo de eletricidade do que vai gastar mais gasóleo na central elétrica.
O ambiente, nunca há uma solução ideal. Pois. Vai para onde nós formos, nunca há uma solução ideal. Há soluções que talvez sejam menos más. Mas pronto. Entretanto, eu disse no Facebook que ia conversar contigo, às pessoas, e disse, vai conversar e sobre a ameaça do plástico e o estado das coisas, e se as pessoas tinham perguntas que gostavam de fazer. E o pessoal mandou-me aqui algumas perguntas. Claro que o pessoal manda sempre assim perguntas que às vezes não têm nada a ver, né? Tipo, porquê é que o governo não faz? Enfim, o meu quintal lá atrás está tudo sujo, porquê é que a Câmara não vem buscar? Tipo, não era bem isso, mas pronto. Mas tem aqui algumas perguntas que são engraçadas e que até inclusive podem dar asa a outro tipo de questões. E portanto, eu vejo aqui algumas das perguntas que a gente tem, tá bem? O Luís Filipe Sousa pergunta: porquê é que Portugal não aproveita melhor as ondas do mar para a produção de energia elétrica? Pronto, agora eventualmente não vais provavelmente responder porque é que o governo decidiu não aproveitar, mas vamos falar aqui num sentido mais geral, talvez falando mais das energias renováveis, porque Portugal parece-me um país que até nós temos acesso, por exemplo, aqui a gente tem acesso às ondas, à energia geotérmica, ao vento, etc. Porquê é que não se aproveita mais? Parece-me uma solução tão óbvia, porque é que isso não acontece? Por acaso, o Pico foi pioneiro relativamente ao aproveitamento das ondas do mar, sim. a nível europeu. O problema é que está tudo dimensionado para um certo tipo de ondulação e nós temos os nossos problemas, as nossas tempestades, e destruiu. O problema é que agora investir na sua manutenção era demasiado caro e foi cortado os financiamentos. Mas agora cá em Portugal estão a ter outras duas zonas pioneiras, que é Leiria e Peniche. Eles tentam tentar investir mais na parte das ondas, tentar ver se funciona, se as coisas conseguem gerar, até porque se Portugal consegue introduzir mais 20% de energias renováveis no seu sistema. Hoje em dia Portugal investe mais relativamente a energias solares e energia eólica, não tão virado para a parte costeira, até porque depois tem parte da manutenção que é excessivamente cara. Pois. E eles acabam por deixar de lado e investir noutras que talvez sejam mais práticas. Nós temos as nossas hídricas, as nossas barragens, que é a parte melhor porque consegue armazenar energia. Exato. As outras não, as outras está a produzir e têm que ser consumidas à medida que vai sendo produzidas. Se bem que agora acho que cá vão colocar umas baterias introduzidas na terceira e aqui, para aumentar a parte geotérmica, para poder armazenar energia, e depois converter em eletricidade. Que isso era um dos problemas, é não conseguirmos armazenar, estamos sempre a produzir e não armazena. Ou é consumido, ou vai. Por isso é que durante a noite nós conseguimos, tudo que a nossa eletricidade é derivada diretamente da geotérmica durante a noite. Pois é isso que eu ia te perguntar, acho que a maior parte das pessoas não sabe isso, mas a partir de uma certa hora nós consumimos só energia geotérmica. Sim. Okay. Porque níveis de consumo são mais baixos. Durante o dia, normalmente nós temos picos. Mas se nós produzimos, há pouco disseste, produzimos tanto que depois temos que desperdiçar, porquê é que há esse desperdício? Porquê é que não se aproveita tudo? Porque não dá para armazenar. Um dos problemas das geotérmicas é que nós não conseguimos armazenar. E o que acontece é que nós temos às vezes picos. Agora estamos a consumir muito, mais do que aquilo que a geotérmica fornece. Depois temos situações que consumimos a menos do que aquilo que ela fornece. E essa energia a mais perde-se depois. Por isso é que não é viável ainda nós termos 100% de energias renováveis. Vamos precisar sempre de um backup para essas situações de picos em que as energias não conseguem chegar, precisamos da nossa energia proveniente de combustíveis fósseis. Ok. Isso é triste. O Silvio Delgado pergunta uma pergunta, uau. Que eu não percebi, não sei, mas é porque eu não domino o assunto. Ele diz: porquê é que continuamos a queimar nafta para a produção de energia elétrica por cá? Eu não sei o que é nafta, mas é a parte do princípio que acabaste de responder à pergunta, que é porque as energias renováveis depois não dão... às vezes temos que recorrer aos modos de produção de energia tradicionais. Mas o que é nafta? Nafta é um derivado do petróleo. Ok. E é isso, não é? Tem o petróleo e tem os seus derivados. O nafta é um derivado do petróleo. Okay. Que é o que se queima para produzir energia. Sim. Ok, está bem. Ou o petróleo ou os seus derivados. Está bem. Eu não percebo nada. Eu pensei que era mesmo tipo, o pessoal ia lá encher gasolina mesmo. Eu quando estudei, eu pensava nafta,
A primeira coisa que eu pensei foi naftalina. Naftalina, yeah. O E pessoal eu- queima naftalina. Eu na altura fiquei. Por isso é que isso cheira tão bem cá. A Magdanet pergunta-me, nunca falam do impacto da indústria têxtil. Por exemplo, a quantidade de água necessária para se fazer uma t-shirt, que é um artigo que é usado para marketing, que geralmente é usado apenas uma vez. Eu vi uma apresentação tua no outro dia e eu penso que falaste também sobre a questão das roupas e isso tudo, não foi? Alguém fez uma pergunta. Exatamente. E é uma coisa engraçada porque depois quando fizeram essa pergunta e depois tu respondeste, eu também achei engraçado porque há daquelas coisas que uma pessoa não pensa, que é o desgaste ambiental por detrás da indústria da moda, não é? Porque todos os dias sai uma t-shirt, todos os dias saem umas calças. Antigamente as pessoas usavam um par de calças a vida toda porque não havia. Hoje em dia uma pessoa vai comprar um par de calças novo só porque é giro e não porque precisa. Mas a produção de todas as peças de roupa também tem o seu desgaste, também tem o seu, digamos, também gera poluição, não é? Sim, toda a indústria têxtil é qualquer coisa. Porque às vezes a gente pensa, fabricar tal blusa gasta água, gasta bastante, tem a parte toda da tinturação, da blusa, das calças, do que for. Mas antes de ser blusa tem que ter matéria-prima. Claro. Por exemplo, o algodão acabamos por utilizar inseticidas, pesticidas para o algodão, estamos a poluir os solos. Depois tem a parte toda da rega, da água que se gasta, para além de todo o processo depois de tratamento. Toda a indústria gasta muito recurso e polui muito, isso é verdade. O problema, às vezes a gente diz, a indústria então tem que melhorar. Não é só a indústria que tem que melhorar, começou-se a aumentar cada vez mais, duplicou entre 2000 e 2014 o consumo de roupa, duplicou. Só em, se não me engano, a nível global, mundial, as pessoas consomem por ano 5 kg de roupa por ano. Na Europa e na América é onde vai mais o extremo, que são 16 kg por pessoa no ano. Sim. 16 kg é muita coisa de roupa. Precisamos de toda aquela roupa? Não precisamos. Mas, agora está na moda, uma roupa nova. Eu falo por mim, também gosto de vez em quando de ter uma roupinha nova, sabe bem. Mas o problema é que a indústria começou a aumentar e produzir mais porque nós também começamos a consumir muito mais em excessivo. E às vezes o problema não é só a indústria, também o problema vem de nós. Pois, porque se ninguém comprasse, eles não produziam. Exatamente. A questão acaba por ser uma questão não iam ficar com a roupa na loja. Claro. Produziam menos. Claro. Exatamente. Pois. A Filipa Correia faz aqui uma pergunta, mas também que já respondeste. Ela diz: Portugal é um país rico em energias renováveis. Na sua opinião, o que é que tem falta no nosso território para podermos viver unicamente essas fontes de energia? Quer dizer, respondeste, mas a questão aqui está feita de outra maneira. Se a gente atualmente quisesse viver só, vamos falar aqui dos Açores, só de energias renováveis, o que é que era preciso? Precisávamos mudar os nossos sistemas, agora, atualmente. O problema é o nosso tipo de energia, que nós não conseguimos acumular, e isso agora é algo que é preciso investir para podermos reter a parte das energias renováveis, para depois poder ser utilizada. Eu acho que as ilhas é um bom ponto de partida para nós conseguirmos ser 100% verdes. E nós já conseguimos, foi em 2016, se não me engano, nós ficamos 4 dias e meio, Portugal, todo o território português, só em energias renováveis. Foi? Sim. Não sabia. Eu não leio jornais, desculpa. É possível, nós estamos no topo relativamente mundial de coisas que foram bem feitas. No Portugal é reconhecido em algum ponto. É reconhecido por ter conseguido sobreviver 4 dias e meio só com energias renováveis. É um feito histórico. Para o tempo atual, Se nós conseguimos 4 dias, qual é o problema de conseguir? Ou seja, o que é que aconteceu no fim desses 4 dias? Acabou-se. Porque é que acabou-se a energia? Relativamente à energia, não dava para mais. Foi preciso recorrer. Okay. Foi 4 dias e meio ininterruptos, sem precisar de energias fósseis. Chega a um certo ponto que já não dá mais e nós temos que recorrer sempre ao nosso backup. E hoje em dia não há forma de sermos 100% energias renováveis sem termos um backup. É necessário termos sempre energias mas a questão parece-me, o problema é que atualmente nós estamos a trabalhar com as energias, não sei como é que se chama, tipo tradicionais, com os combustíveis fósseis, e temos as energias renováveis como backup, quando o ideal seria ao contrário, não é? Seria trabalharmos só com energias renováveis e os combustíveis fósseis seriam o backup.
Sim, há ilhas, não tenho bem certeza, sei que há uma outra ilha que consegue grande parte dela sobreviver diariamente com energias renováveis. Mas são ilhas mais pequenas. À medida que aumentamos o tamanho, acabamos por também ter mais pessoas, mais consumo e torna-se mais difícil. Pois. Há países que são fantásticos, tipo Noruega é um ponto Sim. histórico. A Noruega consegue sobreviver grande parte com a sua energia hídrica. Nós também temos. O nosso problema é que a nossa energia hídrica nós armazenamos, tudo bem, mas depois nós temos os problemas das secas, temperaturas altas Sim. e acabamos por não ter água nas nossas barragens suficientes para produzir. A Noruega é um país mais lá em cima e consegue sobreviver muito melhor do que nós só com energias hídricas e armazena e tem maiores capacidades e eles conseguem viver com os seus Teslas diariamente, Pois. bastantes, para trás, para frente, nós não conseguimos ainda. A gente não consegue. Outra pergunta aqui, como é do Tiago Rosa, que é o meu colega que faz o podcast comigo, ele manda-te uma pergunta, que é, como é que vês a crescente onda verde na política, desde a Greta até a Assembleia Nacional? A Greta, adoro. A sério? Ela é fantástica. Só a forma como ela fala, há pessoas que comentam, credo, ela está sendo tão, parece que está tão agressiva. Sim. Não é agressiva. Ela simplesmente, quando ela fala, é aquele sentimento que nós temos em relação ao que se passa. E eu compreendo cada sentimento que ela diz em cada palavra, porque às vezes é desesperante, porque nós sabemos o problema que há, nós sabemos o que temos que fazer para resolver, mas não o fazemos. E é desesperante a gente querer às pessoas, mas é isso que temos que fazer, as coisas estão tão más, porque é que não fazem? E é uma angústia terrível. E depois eu penso nisso várias vezes e depois fico sem saber, acho que isso é o jogo do vamos esperar para ver o que é que eles fazem. Que temos sempre aqui a luta entre a classe política e o povo. E então, geralmente é o seguinte, eu acredito que se o povo mudasse o seu comportamento, a classe política vai atrás, porque é assim que as coisas funcionam com tudo. E com o ambiente havia de ser a mesma coisa. Por outro lado, se os políticos legislassem, entre aspas, mandassem, as pessoas iam atrás, porque é para isso que servem as leis. Se amanhã dizem é obrigatório usar cinto de segurança, as pessoas usam. E então, eu acho que estamos aqui, tipo, há décadas, num jogo de vamos esperar, que é as pessoas à espera que os políticos mandem para começarem a fazer. No entretanto, temos os políticos à espera que as pessoas exijam para começarem a legislar, estás a ver? E acho que estamos aqui nesse jogo delicado há muitos anos e sinceramente não sei quem é que deve dar o primeiro passo. E por isso é que não sei se é por causa disso que as coisas estão assim. Pessoas como a Greta podem ajudar a mudar mentalidades, podem ajudar a mudar os comportamentos, podem ajudar também a consciencializar cada vez mais a classe política para aquilo que as pessoas realmente querem, mas eu acho que a questão é que estamos há muitos anos aqui nesse impasse, sem saber quem é que vai dar o primeiro passo para começar a mudar as coisas. Sinceramente, eu acho que às vezes as pessoas pensam, nós somos pequeninos, mas eu acho que se nós consumidores, se começarmos a dizer, não, eu não quero, porque não é em boas condições, não quero isto, vai chegar a certo ponto que as empresas vão dizer, eles não estão a consumir, não estou a lucrar com isto. Tem que mudar. Yeah. Tem que a propósito dessa história de antigamente, o Durval Melo diz assim, antigamente não havia pacotes de leite. O leite era vendido em garrafas que nós devolvíamos as vazias. E aí é que se reciclava. Hoje, obviamente, já não é assim. Isso é uma afirmação, mas eu acho que o que ele quer dizer é que, apesar e é pelo menos essa interpretação que eu faço, porque eu também já pensei nisso várias vezes, apesar de nós, hoje em dia, nos acharmos tão evoluídos, tão tecnicamente e tecnologicamente mais evoluídos do que no tempo dos nossos avós, a verdade é que eu acho que os nossos avós eram muito mais ambientalistas do que nós. Porque, por exemplo, eu lembro perfeitamente, quando eu era criança, a gente ia comprar os sumos, laranjadas, queimas, em garrafas de vidro. E a gente, quando queria comprar mais sumos, tinhas que levar a garrafa, que era o depósito, ou seja, ias comprar 2 garrafas de sumo, tinhas que levar as 2 garrafas vazias. Mas sempre foi assim, e para nós era perfeitamente normal. Não havia quando eu era criança, não havia coisas de plástico, não havia garrafas de plástico dos sumos. Vais comprar uma laranjada, tens que levar a garrafa vazia que acabaste de consumir, levas e dão-te uma garrafa nova para ires consumir. E o mesmo acontecia com o leite, e o mesmo acontecia com uma série de produtos.
Por isso é engraçado quando a gente percebe que de repente, antigamente, sem sabermos, éramos um pouco mais ambientalistas do que somos hoje. Sem dúvida. Mas ainda há sítios que se pode comprar em vidro e fazer a troca. Que eu acho que A cerveja também era assim. Exatamente. Sim. A cerveja ainda faz, certos sítios, compra-se grátis, ainda pode-se devolver, ainda há todo esse sistema. É pouco. Pois. Raro. Isso ver-se. Mas porquê é que não... Obviamente não estás dentro da cabeça das marcas, mas mesmo para a marca, digo eu tenho uma fábrica que produz sumos. Se as pessoas devolverem a garrafa e a poder usar a mesma garrafa, depois do devido tratamento, não me sai mais barato do que está a produzir garrafas de plástico. Disse a parte certa, o devido tratamento. É muito caro. Gasta-se mais, é preciso esterilizar toda a garrafa, voltar tudo ao Gasta-se mais ciclo. a lavar uma garrafa de vidro do que a fazer Gasta-se uma... mais a preparar toda a garrafa outra vez para ser comercializado. O plástico é muito mais barato. E começa a fase em sério do que está à espera. Ai, é que ainda não vê as garrafas. Já não tem garrafas suficientes, não tem. É tudo um outro problema do consumo. Como tem demasiado consumo, o plástico é feito em grande série. O plástico leva quantos anos a ser decomposto? 450. Tu usaste um exemplo muito giro na tua apresentação no outro dia, que é, como é que tu disseste? 450 anos é o tempo que o plástico leva até ser totalmente decomposto, não é? Sim. As pessoas não têm noção de quanto tempo é que são 450 anos. E tu disseste 450 anos foi quando, tipo, Colombo, uma coisa assim. Há 450 anos, Dom Sebastião era rei de Portugal. Exatamente, Dom Sebastião exatamente. I era rei de Portugal. Ou seja, 1569. exatamente. Ou seja, se o Dom Sebastião tivesse bebido uma Coca-Cola e atirasse para o chão, só hoje, em 2019, é que aquela garrafa estava totalmente composta. Só agora é que ela tinha desaparecido da natureza. Exatamente. Que é bastante. É bastante. A gente começar a pensar nos reis. Ixi. Uma última pergunta do Miguel Silva, que ele faz aqui uma pergunta, ele faz uma piada, mas acho que tem algum fundamento atrás. Ele pergunta assim: quando é que nos dão um subsídio de pelo menos 8.000 euros para um cidadão de classe média comprar um carro elétrico? Sem juros, claro. Claro que isso é uma piada. Mas a questão, levanta, acho que tem aqui uma questão engraçada por trás, que é: fazia sentido, já que há subsídios para tudo, não é? Tanto subsídio, fazia sentido, será que daria certo compensar financeiramente as pessoas que fazem, digamos, imagina, pagar as pessoas por cada quilo de plástico entregue, uma coisa assim? Hoje, para mim, era devíamos de seguir. Porque a sociedade hoje vive... Nós somos pobres. E o dinheiro às vezes é escasso. E tudo aquilo que nos puder dar algum lucro, nós vamos atrás. E temos que jogar um bocadinho com essa parte da sociedade. Por isso, se nós dissemos às pessoas, olha, tem aqui a máquina, e muitos países já têm, colocam a máquina e depois dá um talão para as compras, imensa gente ia separar. Não havia... Tenho quase a certeza absoluta que nós íamos ter muito plástico recolhido das ruas. Quase de certeza absoluta. Isso é uma forma de nós incutirmos nas pessoas a parte da reciclagem. Vais chegar a um certo ponto que elas estão tão habituadas a separar o plástico que já vai estar entrosado de separar o plástico. Muito obrigado pela tua presença. Da vossa parte, não se esqueçam de ir ao iTunes ou ao sítio onde seguem aqui o podcast, façam umas estrelazinhas, digam aos vossos amigos que também gostam de ouvir podcasts, falem de nós. E é isso. Muito obrigado mais uma vez e até à próxima. Até à próxima. Tchau.